Aboru, Aboye, Mojubá, meus respeitos a todos. Sou Babalaú e Faxolá. Desejo a você saúde, paz no dia de hoje, que você possa ter a paz na mente, a paz no ori, né? Não só hoje, mas essa semana também, para enfrentar toda essa situação difícil que estamos passando contra esse vírus que está assolando a humanidade. Primeiramente, gostaria de agradecer a Milen Arte Esculturas, a arte que vem da alma. Procura no Facebook, no Instagram, tem muita coisa bonita, muita coisa boa. Agradecer também a Mobile Iron, que é um novo conceito de móveis em ferro, né? Que lhe proporciona um design exclusivo, trazendo muito mais facilidades para a sua casa através de móveis funcionais, né? Uma funcionalidade muito boa para a sua casa. Agradecer também a Trajano Cred, né? Crédito consignado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Procura Trajano Cred, aquele empréstimo, né? Pagar aquelas contas, fazer aquela viagem quando acabar essa questão de coronavírus aí, muito importante. Fala hoje sobre Egungun, né? A questão da ancestralidade, Egungun, né? Falar um pouco sobre isso. O que vem a ser o Egungun? O que acontece, né? O Egungun, ele é um ancestral divinizado, né? Seria aí um espírito que já viveu nessa terra há muitos anos e ele atinge um grau evolutivo que chega até na condição de orixá, né? O Egungun, ele também é um orixá. Então ele passa um espírito de um ser humano que passa por um processo evolutivo que chega até ser a condição, né, chega à condição de divino, a condição de orixá, né, para nós que acreditamos no culto. Então ele passa a ser a questão de coordenar, inclusive, a questão de ancestralidade, né? Então, quando a pessoa morre, o espírito dela, né, parte desse mundo, vai para o Orum, ela passa a ficar a coordenação dos Egunguns, dos ancestrais divinizados. Ela se torna um ancestral, né, que vai passar também por um processo evolutivo, as suas ações vão ser julgadas, existe uma classe de Oruns, né, dependendo da ação da pessoa aqui na Terra, ela vai, né, se instalar em algum Orum e depois ela vai ter que ir subindo, inclusive, para poder, como é que eu vou dizer, evoluir também, né? E muitas vezes passar pelo processo de atenuar, de reencarnação. Então, o Egungun é quem vai ajudar os espíritos, inclusive, nessa questão, né? Também o Egungun é quem faz a ligação do ser humano com os ancestrais dele. Porque acredita-se, e para quem já fez algum ebó de Egungun, é uma energia muito forte, né? É uma energia que você se conectar com um pai seu, né? Um tio, um avô seu que você viveu, que você teve contato, aquela emoção é muito forte. A pessoa chora, a pessoa tem sentimentos de tristeza, né? Por quê? Porque ela vai lembrar da última lembrança. O que vai vir na cabeça dela, quando ela sentir a presença do ancestral, é a última lembrança. E qual é a última lembrança? É sempre aquela do caixão, de enterrar, né? Então, às vezes, as pessoas elas estão em casa, às vezes está ali sem pensar em nada e começa a sentir uma tristeza, começa a chorar do nada. É a presença do ancestral. Daí que está, né, a importância do Egungun, que já é um ancestral mais divinizado, um espírito mais evoluído. Por quê? Porque o Egungun vai ser o mediador, fazendo com que você não sinta essa tristeza.
ou que essa tristeza, que você consiga superar essa tristeza, porque isso pode te fazer muito mal, né? Às vezes você vai fazer um ebó que você fica triste, você fica pior do que você já estava, né? Então o Egungun, ele vem trazendo essa felicidade, né? Ele vem trazendo essa tranquilidade e mediando essa situação, sendo mediador dessa situação. Então, para a gente poder chegar realmente para mim poder chegar através de um avô meu, né, de um tio meu ou de uma tia, eu tenho que recorrer ao Egungun. Por quê? Além disso trazer uma segurança, né, não vai fazer com que eu fique triste, e sim colocar ali a felicidade no ebó, e o ebó com certeza vai ser muito melhor. Quando a gente faz o ebó feliz, tudo fica melhor, tudo fica, né, muito mais prazeroso, para falar a verdade. Então o Egungun, ele entra na questão de mediador, né? Ele entra na questão de ser o mediador entre o ser humano e os seus ancestrais, os ancestrais direto, né? Por quê? Porque o seu ancestral, ele acabou de falecer, ele não está um espírito evoluído, ele não passou por um grau de divinização, ele ainda está apegado às coisas mundanas. Isso pode ser, até mesmo, isso pode ser prejudicial para você. Por isso que existe o Egungun, para poder, como que eu vou dizer, fazer esse intercâmbio, esse meio campo aí, para poder te ajudar, né, inclusive. Agradecer também aqui a GP Ferramentas, fazendo ferramentas de orixá, ferramentas de Exu, ferramentas, né, de bombagira, muita coisa bonita, né? As ferramentas de Ifá também aqui do templo foi a GP Ferramenta que fez, né? Agradecer também a Raio de Sol, artigos religiosos, né? Preço muito em conta, muita variedade. Lá você encontra produtos para Umbanda, Candomblé, Ifá, indiano, entre muitas outras coisas lá, um preço bom com muitas variedades, né? Raio de Sol, artigos religiosos. Também raízes moda afro, roupa de orixá, roupa para poder, né, você ir nos cultos religiosos. A roupa do Babalaô também, que Raízes Moda Afro faz a roupa do Babalaô. A questão de ancestralidade, né? Por que nós temos que cultuar os nossos ancestrais? Primeiro, né, tudo que nós temos hoje na vida, tudo nós devemos aos nossos ancestrais. Tudo que nós temos hoje na vida, se a gente nasce numa boa família, a gente deve aos nossos ancestrais. Se eu nasci numa boa família, é com certeza porque o meu avô, o meu pai, o meu bisavô, eles veio criando uma linhagem pelo tempo, né? E acaba por me proporcionar uma boa vida nesse mundo, né? Sem contar a questão do pai e da mãe, que tem obrigação. Quando um pai e uma mãe colocam um filho no mundo, até mesmo quando ele parte por um, ou eles partem por um, eles têm obrigação e responsabilidade por esse filho nesse mundo, né? Enquanto o filho viver nesse mundo, lá do Orum, eles têm que ter a responsabilidade, eles são responsáveis por aquele filho, né? Eu falo aquela criança grande, tem às vezes, por isso às vezes que até mesmo em vida, a pessoa pode ter 50 anos, mas para o pai e para a mãe é sempre uma criança, né? É sempre um bebê, é sempre aquela preocupação, né? E depois, quando o pai e a mãe parte para o Orum, continua, né? Muito mais intenso, porque aí a cobrança é espiritual. Fala da questão, né, de tradições familiares. Então, vamos entrar na questão ancestral. Eu falei que tudo que nós temos devemos aos nossos ancestrais. E vamos falar da questão de tradições familiares. Existe, vamos supor, uma pessoa que recebeu uma maldição, né? Então, vamos lá, que ela arrumou uma briga com a outra e a pessoa foi
jogou uma maldição nela, aquilo vai refletir por gerações, enquanto não encontrar um sacerdote, um babalaô, um sacerdote de Egungun, para poder positivar isso, isso pode, por gerações, né? Porque vamos supor assim, a pessoa joga uma maldição na outra que ela perca tudo que ela tem, fique passando fome. Consequentemente, o filho vai nascer numa família que a pessoa está passando necessidade, né? Vai trabalhar, talvez, pode ser que consiga com muito custo ali fazer uma faculdade, alguma coisa e mudar essa questão. Ou, na maioria dos casos, a pessoa começa a seguir a tradição, né? A pessoa vai ter um filho também ali naquelas condições de passar necessidades e assim vai indo por gerações, enquanto não faz ebó para poder ser quebrado isso daí, né? Tem também a questão que pode existir por gerações, a quebra de tradição familiar. Acredite, uma coisa que acontece muito hoje no mundo atual. Qual que é a tradição familiar de todas as famílias aqui no Brasil, por exemplo? Ou era, né? Casar e ter filhos. Quando a pessoa tem filho antes do casamento, consequentemente, esse filho também vai ter um filho antes de casar. E assim vai indo. Podem parar para analisar, não é 100%, mas geralmente é isso que acontece, né? E assim vai indo, até que alguém casa e quebra essa tradição. Mas caso contrário, geralmente, em 85% dos casos é isso que acontece. Então, daí o problema de quebrar uma tradição familiar, ou até mesmo de arrumar uma briga e tomar uma maldição nas costas, porque isso não vai ferir só você. Além de você ser cobrado pelos seus ancestrais que criaram uma estrutura lá atrás para que você possa viver nesse mundo, você está comprometendo o destino de muitas pessoas que vêm depois de você. Né? Por isso que fala que a gente tem que cuidar do mundo, tem que cuidar da terra, não para mim, não para você, mas para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para aqueles que vão vir depois. Né? Então, e isso conta até mesmo depois que você vai embora, porque o seu grau evolutivo fica muito mais difícil. Né? Se a sua vida foi difícil aqui, se você dificultou a sua vida nessa terra, espiritualmente a sua vida se torna difícil também. Né? Lembra do espírito, lembra da junção do seu outro eu, que depois pode virar um problema isso aí. Está lá no vídeo de Ebeurum. Então, fala dessa questão que é muito importante não quebrar tradições familiares. Né? Então, o Egungun, ele entra aí nesse ponto de reconexão. Ele vai ligar o ser humano à família dele, às tradições da família dele. Então, se em algum momento ele quebrou uma tradição familiar, o Egungun vai religar, o Egungun vai ajudar ele a voltar para os eixos, né? A voltar para que os ancestrais possam apoiar ele. Porque se eu começo a fazer uma coisa que os meus ancestrais não faziam, eles não vão me apoiar. Ou se eu faço totalmente diferente do que o meu ancestral, se eu quebro uma tradição, meus ancestrais não me apoiam. E se os meus ancestrais não me apoiam, ninguém vai me apoiar. Pode ter certeza que o primeiro a nos apoiar são a nossa família, seja espiritual ou seja carnal. Né? Se eu não tiver o apoio do meu pai, da minha mãe, do meu sobrinho Enzo, um abraço, viu, Enzo? Enzo reclamou que eu não dou risada. Tô dando mais risada no vídeo, viu, Enzo? Um abraço. Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa, ninguém vai me apoiar. Né? Se eles não acreditarem em mim, ninguém vai acreditar. É assim também espiritualmente. Se os seus ancestrais não te apoiar, ninguém vai te apoiar, ninguém vai acreditar em você. Mas para isso, eu preciso estar alinhado com os meus ancestrais. Eu preciso ir de acordo com eles. Né? Eu preciso manter o legado deles, manter a história deles, para que eles me apoiem. Né? A questão
como que a pessoa se torna um Egungun, né, um ancestral divinizado. Fala da questão de... Uns dizem, uma concepção iorubá fala da árvore do esquecimento, né? Quando uma pessoa ela já não é mais lembrada nesse mundo, né? A pessoa faleceu, ela viveu nesse mundo, ela faleceu e ela não é mais lembrada nesse mundo, acontece com ela duas opções. Assim diz, né? Acontece com o espírito duas opções. Uma é passar pelo processo de Atunuá, que é a reencarnação, e a outra é pelo processo de virar um Babá Egungun, né? De virar um Egungun, de virar um ancestral divinizado. Então, através disso, quando ninguém mais lembrar da pessoa, né, a pessoa vira um ancestral divinizado, né? Existe o caso também de grandes ancestrais que fizeram história e que não vão reencarnar, né? Porque eles fizeram grande história, fizeram grandes feitos na Terra, e aí eles passam a ser Egunguns também, porque existe o fato de ninguém mais lembrar deles e o fato deles ficar lembrado por gerações, né? Então, a gente pega aí grandes pessoas na história, que inclusive que são cultuadas até como divindades e tal, né? Espíritos que são cultuados que não vão reencarnar mais. Então, isso pode acontecer. A pessoa pode virar um Babá Egungun, ela passando pelo processo evolutivo, pelo fato de ninguém mais lembrar dela, quando ela abraça a árvore do esquecimento, né? E vira um Babá Egungun, e aí ela vira um orixá que não vai lembrar de mais nada, né? Ou então quando muita gente lembra, quando o nome da pessoa entra por séculos, entra por gerações, né? Essa pessoa acaba virando um ancestral divinizado, né? Acaba virando aí um ancestral muito divinizado. Para quem tem fé, para quem acredita, com certeza dá muito certo, né? Então, o Babá Egungun, ele é o mediador que ajuda. Ele vem ajudar os seres humanos, ele vem traz conselhos, né? Traz caminhos para que nós possamos viver bem, para nos ajudar. Por isso é sempre bom estar em Irê, estar positivo com o Babá Egungun, porque sem a nossa ancestralidade a gente não consegue caminhar, né? Sem os nossos ancestrais. Então quem traz a palavra do meu ancestral é o Babá Egungun, né? Então é muito importante cultuarmos os nossos ancestrais, né? É muito importante estarmos em Irê, estarmos alinhados. Para quê? Para que temos o apoio dos nossos ancestrais. Nós estamos nessa terra, se nós vivemos bem, é devido aos nossos ancestrais. Então, para que nós possamos continuar vivendo, vamos recorrer aos nossos ancestrais. Inclusive, nesse momento tão difícil que está passando o mundo, nesse momento que está passando a Terra, os seres humanos, né, devemos recorrer à ancestralidade. Por quê? Porque os nossos ancestrais já passaram por isso. Já teve outras pandemias lá atrás, durante a história, e só eles sabem como passar por isso, porque eles já passaram, né? Egungun traz a experiência de vida, porque eles já viveram. Tudo que a gente já está vivendo hoje, já foi vivido lá atrás, né? Então eles sabem, eles têm a resposta para as coisas. Por isso que a gente devemos também recorrer aos ancestrais. Desejo a todos uma ótima semana, com muita paz, muita tranquilidade. Peço que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, deixe a sua crítica, a sua sugestão, que é muito importante para nós também. Axé, axé, axé. Oboa tua sori ori ofum, urumilani lailani laie.